Olá, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora em que vocês estejam assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no curso de aperfeiçoamento de professores do IMPA. E o título aí da minha aula de hoje, conforme está na programação, é Problemas de combinatória. É claro que, com esse título, ninguém tem a menor ideia do que eu vou fazer, na verdade, né? Pode ser qualquer coisa. Então, na verdade, um subtítulo que explica o que a gente vai fazer é esse aqui. Quantas são as funções? Então, o que a gente vai fazer nessa nossa sessão hoje, tá, é utilizar problemas cujo enunciado parece muito semelhante, mas que esse conjunto de problemas vai nos permitir fazer um passeio pelas técnicas de contagem que a gente aprende e ensina no ensino médio. Então, nós vamos ter ocasião de utilizar o princípio multiplicativo, vamos ter ocasião de usar permutações simples e vamos ter ocasião de utilizar combinações simples, que são as três ferramentas com as quais a gente resolve todos os problemas de interesse do ensino médio. Então, quantas são as funções, eu tenho que explicar melhor o que eu quero dizer, né? Então, eu vou considerar funções de um conjunto A com M elementos, e por razões que vão ficar mais claras já, eu vou fixar o conjunto dos primeiros M números naturais, tá? Embora para várias das situações, tudo que interessa é que são M elementos. Então, eu vou considerar funções que vão desse conjunto A, num conjunto B, com N elementos, e novamente eu vou considerar que esse conjunto B é formado pelos primeiros N números naturais. Tá? E o que a gente vai fazer é colocar diversos sabores aí nesse problema, colocando restrições em como essas funções devem ser. Tá? Então, o elenco de problemas que a gente vai resolver são os seguintes. Inicialmente, nós vamos contar quantas são essas funções, sem colocar nenhuma restrição. Depois, nós vamos contar quantas são as funções injetivas, depois bijetivas, depois sobrejetivas, depois estritamente crescentes, e, finalmente, não decrescentes. Na verdade, apenas para esses dois últimos problemas é que é importante que os elementos sejam números naturais. Para os demais, tudo que interessa é que a gente esteja diante de conjuntos que tenham M elementos e N elementos, respectivamente. Okay? Então, o que a gente vai observar é que, embora todos esses problemas sejam de contagem de número de funções, em cada um deles, a técnica que a gente vai utilizar é um pouco diferente. Tá? Então, vamos começar pelo item A, no qual eu não estou impondo, tá, nenhuma restrição
na formação de uma função de A em B. Então, o que é uma função de um conjunto formado pelos números de 1 a m, em outro conjunto formado pelos números de 1 a n? Então, ela é uma correspondência que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Tá? E formar uma função como essa é um caso típico de utilização do princípio multiplicativo, porque para formar uma função como essa, eu faço uma sequência de decisões. Eu primeiro decido que elemento eu vou associar ao número 1 do conjunto A. E é claro que eu posso fazer essa escolha de N modos, tá? Porque qualquer um dos elementos do conjunto B pode ser escolhido como imagem do elemento 1. Depois eu faço a mesma coisa com o 2. Então, como a minha função nesse item, eu não estou impondo nenhuma restrição a ela, eu novamente tenho todos os elementos do conjunto B à minha disposição. Eu posso escolher, inclusive, o mesmo elemento para o qual eu escolhi para associar ao elemento 1, e assim por diante. Tá? Então, o número de funções que eu posso montar de A em B sem impor nenhuma restrição, tá, vem da aplicação do princípio multiplicativo. Então, para escolher o elemento associado ao 1, eu tenho N possibilidades. Para escolher qual é o elemento que vai estar associado ao 2, eu tenho N possibilidades. Para escolher o elemento que vai estar associado ao M, eu tenho N possibilidades também. Tá? Então, o número de funções vai ser igual a N vezes N vezes N, portanto, é igual a N elevado a M. Ok? Então, é uma aplicação bastante direta do princípio multiplicativo. Tá? Vamos ao segundo problema, que ainda é bastante simples. Tá? Eu quero contar quantas são as funções injetivas de A em B. Então, uma função injetiva é uma função para a qual isso aqui não pode acontecer. Né? Eu não posso ter elementos diferentes do conjunto A associados ao mesmo elemento do conjunto B. Tá? Então, uma primeira observação que a gente faz, tá, é que nem sempre é possível a gente ter uma função injetiva de A em B. Para que seja possível eu ter uma função injetiva de A em B, é preciso que B tenha pelo menos tantos elementos quanto tem A. Se B tiver menos elementos do que A, pelo princípio da casa dos pombos, é certo que eu vá repetir elementos. Tá? Então, quando eu pergunto quantas são as funções injetivas, isso só faz sentido sob a seguinte restrição. É preciso que M seja menor ou igual a N. Tá? Caso contrário, não há nenhuma função injetiva. Okay? E o raciocínio continua sendo muito parecido com o anterior, porque, novamente, tudo que eu tenho que fazer é escolher elemento por elemento a quem eu vou associá-lo no conjunto B. Tá? Então, novamente, eu tenho N escolhas para fazer, e se eu começar escolhendo quem é o elemento
que vai estar associado ao 1, novamente, como antes, eu tenho todos os elementos de B à minha disposição e, portanto, eu tenho N possibilidades para fazer essa escolha. Tá? Quando eu vou associar, porém, o elemento ao número 2, eu estou proibido de utilizar quem eu usei para o 1, que é para a função injetiva não pode repetir valores. Então, eu tenho à minha disposição, na hora de fazer essa escolha, todos os elementos do conjunto B, exceto aquele que eu utilizei para associar ao elemento 1. Então, eu posso associar perfeitamente ao N. Tá? Então, o número de possibilidades de escolha aqui é N-1. Quando eu vou associar o terceiro elemento, então vamos colocar aqui o elemento 3 aqui, eu posso associar a qualquer um, exceto esses dois que eu já gastei. Então, eu vou ter N-2 possibilidades para fazer essa escolha. E assim por diante, né? Quando eu chegar lá no mésimo elemento, aliás, eu coloquei N aqui, mas não é, tá? São M escolhas aqui a serem feitas. Então, o número de possibilidades que eu tenho é N menos as escolhas que eu já fiz. Então, até esse momento, eu fiz M-1 escolhas. Tá? Então, nessa última etapa, tá, eu vou ter N menos M-1, tá? Ou o que é a mesma coisa, N menos M mais 1 possibilidades. Okay? Então, finalmente, o número de funções injetivas vai ser esse produto, N, N-1, etc., que termina em N menos M mais 1, mas o importante é observar que eu vou ter M fatores aqui nesse produto. Ok? Então, note que nós ainda usamos o princípio multiplicativo para resolver o nosso problema, mas a utilização do princípio multiplicativo aqui é um pouco mais complicada do que antes, porque o número de possibilidades de escolha que eu tenho a cada etapa diminui. Tá? Então, se a gente tivesse que exprimir isso aqui com uma fórmula combinatória, né, isso aqui corresponde ao problema dos arranjos simples. Tá? O que nós estamos fazendo aqui, tá, é escolhendo M dos N elementos aqui do conjunto B numa certa ordem. Tá? Então, para quem gosta de usar fórmulas combinatórias, esse resultado que está aqui corresponde ao número de arranjos simples de N elementos tomados M a M. Ok? No item C, nós queremos contar quantas são as funções bijetivas. Tá? Novamente, a gente tem uma restrição. Então, vamos lembrar que uma função é bijetiva quando, além de ser injetiva, ela é sobrejetiva, ou seja, ela utiliza todos os elementos do conjunto B. Então, para que seja possível construir uma função bijetiva de A em B, tá, é preciso que, quando eu estabeleço esses M elementos aqui, em B, eu tenha esgotado completamente B. Isso vai acontecer, naturalmente, se o número de elementos dos dois conjuntos for exatamente o mesmo. Tá? Então,
na verdade, a resposta aqui do item C, tá, é um caso particular do item B para a situação em que M é igual a N. Então, a fórmula é a que a gente já obteve no item anterior, só que com M igual a N. Então, se M for igual a N, esse nosso produto, N, N menos 1, etc., vai terminar em N menos N mais 1, que é 1. Portanto, ele vai corresponder a N fatorial. Tá? É claro que a gente olha para, puxa, N fatorial, já vi esse número antes. N fatorial é o número de permutações simples de N elementos. Mas isso é exatamente o que você faz ao construir uma função bijetiva do conjunto 1, 2n em 1, 2n. Tá? No momento que você escolhe qual dos elementos eu vou associar ao 1, qual que você vai associar ao 2 e assim por diante, você está impondo uma ordem nos elementos do conjunto B. Então, não é surpreendente que esse resultado seja o número de permutações simples de N objetos. Ok? Então, esses três primeiros problemas aqui que a gente resolveu foram bem simples, porque tudo que a gente teve que utilizar nessa resolução foi utilizar o princípio multiplicativo. Tá? Então, você está olhando essa sequência e vai dizer, puxa, calcular número de funções, funções injetivas, funções bijetivas, moleza. Então, calcular o número de funções sobrejetivas deve ser moleza também. Não é. Tá? Então, vamos ver que agora a situação vai ficar bem mais complicada. Então, a primeira coisa, tá, é a gente observar que nós temos uma restrição para essa situação também. Então, se eu quero construir uma função sobrejetiva de um conjunto A que tem M elementos, num conjunto B que tem N elementos, o conjunto B não pode ter mais do que M elementos. Se ele tiver mais do que M elementos, mesmo porque eu associe elementos diferentes para cada elemento de A, vai sobrar algum. Então, a restrição que a gente tem aqui é que M agora tem que ser maior ou igual a N. Eu tenho que ter mais gente, ou pelo menos a mesma quantidade no conjunto A, do que no conjunto B. Tá? Então, para a gente entender por que esse problema é mais complicado que os anteriores, eu vou considerar um caso particular, em que eu vou deixar o conjunto A geral, isto é, com M elementos, mas vou considerar uma situação em que B tem apenas 3 elementos, ou seja, estou fazendo N ser igual a 3. A gente poderia ser tentado
a tentar resolver o problema usando a mesma técnica que os anteriores, ou seja, fazendo escolhas sucessivas. Então, se eu fizer isso, para o elemento 1, por exemplo, eu posso escolher qualquer elemento do conjunto B. Tá? Quando eu vou escolher o elemento associado ao 2, eu também posso escolher qualquer elemento do conjunto B. Quando eu vou associar o 3, em princípio, eu também posso escolher qualquer elemento do conjunto B. Só que essas escolhas aqui, tá, vão impactar, tá, decisões posteriores. Então, por exemplo, se na hora que eu fiz todas essas escolhas, eu escolhi todo mundo aqui sendo o elemento 1, na hora que faltarem apenas 2 elementos aqui para terminar, eu sou forçado a fazer escolhas diferentes para esses elementos. Tá? Então, esse tipo de situação indica que não é possível a gente resolver o problema usando o princípio multiplicativo, como a gente fez na contagem das funções injetivas, tá? E das funções bijetivas. Então, na verdade, a solução geral para esse problema de contagem das funções sobrejetivas, quer dizer, uma das abordagens, que é a que eu vou mostrar aqui, tá? Ela vai, na verdade, consistir em a gente contar quantas funções não são sobrejetivas. Tá? Então, o que é uma função não ser sobrejetiva? É ela deixar de incluir algum elemento de B na imagem. Tá? Então, na verdade, a contagem que eu vou fazer, tá, é contar quantas são as funções não sobrejetivas. Porque se eu contar quantas são as funções não sobrejetivas, para contar as sobrejetivas, basta eu subtrair esse número no número total de funções que a gente já resolveu lá no item A. Tá? O número de funções não sobrejetivas aqui, tá, eu vou contar da seguinte maneira. Tá? Eu vou representar esse número como o número de elementos de uma união de 3 conjuntos, A1, A2 e A3. Então, o que são esses conjuntos? Tá? Então, o conjunto A1 é o conjunto das funções de A em B, em que 1 não é imagem, não está na imagem. E, analogamente, A2 é o conjunto das funções de A em B em que o 2 não está na imagem, tá? E A3, o conjunto em que o 3 não está na imagem. Então, observem que uma função não é sobrejetiva quando pelo menos uma dessas 3 coisas acontece. Tá? E para calcular, tá, esse número, a gente vai empregar, tá, uma fórmula que eu tenho certeza que vocês já viram antes. Então, quando eu tenho que calcular o número de elementos da união de 2 ou mais conjuntos, a gente emprega a chamada fórmula de inclusão-exclusão. Tá? Então, no caso de 3 conjuntos, isso vai ser o número de elementos de A1 mais o número de elementos de A2 mais o número de elementos de A3, menos o número de elementos das interseções 2 a 2, A1 interseção A2, A1 interseção A3, A1, A2 interseção A3, mais o número de elementos
da interseção dos três conjuntos. Ok? Certamente vocês já viram aquela situação em que eu coloco os três conjuntos num diagrama de Venn, e aí, se eu quero contar esses elementos, então, quando eu conto separadamente A1, A2 e A3, determinadas regiões são contadas de maneira múltipla. Então eu tenho que tirar a parte comum, mas quando eu tiro essa parte comum, a região correspondente à interseção dos três conjuntos, que tinha sido contada 3 vezes, foi retirada também 3 vezes, e por isso eu tenho que acrescentá-la no final. Tá? Então, vamos calcular então essas parcelas que estão aqui. Tá? Então, a primeira coisa para a gente observar, então vou escrever aqui essa minha igualdade, é que essas três quantidades, tá? Número de elementos de A1, A2 e A3 são iguais. Tá? Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a 3 vezes o número de elementos de A1, que são as funções que não usam 1 na imagem. Essas três quantidades, novamente, são iguais. Tá? Então, isso aqui vai ser menos 3 vezes o número de elementos de A1 interseção A2. Tá? E, finalmente, esse número de elementos de A1 interseção A2 interseção A3 é zero. Por que é zero? Observem que essas funções aqui são as funções em que nem o 1, nem o 2, nem o 3 estão na imagem. Mas, ora, não é possível você construir uma função de A nesse conjunto B igual a 1, 2, 3, em que nenhum dos três elementos apareça na imagem. Então essa quantidade que está aqui, tá, é igual a zero. Tá? Então, o que como é que eu faço para calcular, tá, n de A1? Então, o problema que eu estou resolvendo aqui é o problema de contar quantas são as funções do conjunto 1, 2m no conjunto 1, 2, 3, mas sem poder utilizar o 1. Então, se eu não posso utilizar o 1, tudo se passa como se eu estivesse construindo uma função do conjunto de m elementos num conjunto que tem apenas 2 elementos. Então, a fórmula que a gente vai ter, tá, é a do item A. Então, vamos lembrar que a resposta aqui do item A é que o número de funções de A em B, quando A tem m elementos e B tem n elementos, é n elevado a m. Tá? Então, nesse caso aqui, n inicialmente era igual a 3, mas se eu não estou utilizando o elemento 1, sobram 2 elementos. Então, n passa a ser 2. Tá? Logo, o número de elementos, o número de funções que não usam 1 como imagem, tá? Vai ser igual a 2 elevado a m. Então, esse número que está aqui é 2 elevado a m. Tá? Agora, quando eu tenho uma interseção como essa, então qual é o problema que eu estou resolvendo aqui? Eu estou considerando uma função que vai de 1, 2m no conjunto 1, 2, 3, só que agora nem o 1 nem o 2 podem ser utilizados. Então, nesse caso, existe uma única função que eu posso construir, porque cada um desses elementos tem que ser associado, tá, ao único elemento disponível, que é o 3. Então, esse n de A1 interseção A2, nesse caso, tá, é igual a 1. Tá? Então, finalmente, se esse é o número de funções não sobrejetivas, o número de funções sobrejetivas ele vai ser igual
ao número total de funções. O número total de funções é n elevado a m com n igual a 3. Então, é 3 elevado a n. Menos esse número que a gente acabou de obter. Então, menos 3 vezes 2 elevado a m, mais 3. Tá? Então, essa é a quantidade de funções sobrejetivas nesse caso. Tá? Então, esse mesmo argumento, tá, leva a fórmula geral. Tá? A fórmula geral para a situação em que eu quero contar o número de funções sobrejetivas de um conjunto com m elementos, num conjunto de n elementos com m maior ou igual a n, tá? Ela é obtida pegando a quantidade total de funções, n elevado a m, e subtraindo as que não são sobrejetivas, usando essa mesma técnica que a gente utilizou nesse caso particular. Então, isso vai dar uma soma alternada. Tá? Então, esse termo que está aqui, ele vai corresponder a fazer a combinação de n 1 a 1, n menos 1 elevado a m. Tá? Então, no caso de n igual a 3, a combinação de 3, 1 a 1 é 3, é esse termo que está aqui. E depois a gente vai ter o próximo termo, que é das interseções 2 a 2. Tá? Isso vai dar combinação de n 2 a 2, n menos 2 elevado a m, e assim por diante. Tá? Isso vai até o termo final, que vai ser da forma menos 1 elevado a n menos 1, combinação de n menos 1 vezes 1, tá? Que corresponde ao n menos até o último termo, que vai corresponder à função em que todos os elementos foram excluídos, exceto um último elemento. Ok? Então, como vocês veem, tá? É bem mais complicado do que os casos anteriores. Tá? Então, funções sobrejetivas, apesar do enunciado ser semelhante, tá, ao dos outros casos, tá, ele requer técnicas que são bem mais complicadas do que as anteriores. Ok? Então, no que nós fizemos até aqui, tá, a rigor, não interessa muito que os conjuntos com os quais a gente está trabalhando sejam formados pelos números naturais de 1 a m ou os números naturais de 1 a n. Tá? Tudo que interessava era a quantidade de elementos. Mas, para os dois últimos itens, é fundamental que a gente tenha um conjunto ordenado para a gente falar, tá, em funções estritamente crescentes e não decrescentes. Então, vamos ver como é que a gente resolve esses dois últimos casos. Muito bem. Então,
Então, o que eu quero aqui no item E? Eu quero, novamente, associar os números de 1 a m a números de 1 a n, e quero fazer isso de tal maneira que a cada novo número o valor seja maior do que o anterior. Tá? Então, se uma função é estritamente crescente, tá, ela é injetiva. Portanto, a restrição que eu vou ter aqui nesse caso é semelhante à que eu tenho no caso das funções injetivas. Tá? Então, só é possível eu construir uma função estritamente crescente de um conjunto que tem m elementos num conjunto que tem n elementos, tá? Se m for menor ou igual a n. Tá? Eu tenho que ter pelo menos tantos elementos no conjunto B do que eu tenho no conjunto A. Tá? Então, novamente, eu posso ser tentado a resolver esse problema, tá, utilizando o princípio multiplicativo. Tá? Então, começar a tomar decisões pelo elemento 1. Então, vou associar o elemento 1, tá, a um elemento do conjunto B. Tá? Então, em princípio, eu posso associar de n modos. Tá? Só que não é bem assim. Porque, por exemplo, eu não posso fazer isso que está aqui. Tá? Isso aqui é impossível. Eu não posso associar o elemento 1 ao elemento n, porque senão não sobra mais ninguém, tá, para os demais elementos serem associados. Tá? Então, e na verdade, uma vez que eu faça uma escolha aqui para o elemento 1, o número de possibilidades para os demais depende dessa escolha. Tá? Então, isso mata a utilização do princípio multiplicativo. Então, novamente, tá, como antes, como no caso lá das funções sobrejetivas, pensar com a aplicação direta do princípio multiplicativo não nos leva à solução. Tá? Mas esse problema é bem diferente das funções sobrejetivas. O problema das funções sobrejetivas não dava para fazer pelo princípio multiplicativo e a solução que a gente encontrou foi uma solução relativamente complexa, né? Uma solução que levou a uma fórmula complicada. Nesse caso, isso não acontece. Tá? Ou seja, o problema de contar quantas são as funções estritamente crescentes é um problema simples, desde que a gente olhe da maneira correta para ele. Tá? E a maneira correta da gente pensar, tá, é que não dá para a gente pensar em escolher individualmente as imagens de cada elemento. Tá? O que a gente tem que fazer, tá, é escolher globalmente as imagens. Tá? Então, eu vou pensar dessa outra maneira aqui. Ó. Tá? Então, para fixar as ideias, vamos pegar aqui um conjunto que tenha 5 elementos e aqui um conjunto que tenha... não, ao contrário. Conjunto que tenha 3 elementos aqui no A. E vou pegar o conjunto B com 5 elementos. Quando eu formar, tá, uma função estritamente crescente de A em B, tá, ela vai ter como conjunto imagem um conjunto de 3 elementos. Tá? E o ponto ao escolher qual é o conjunto imagem, por exemplo, se eu escolher que eu quero que o conjunto imagem seja o conjunto 1, 2, 5, a função fica definida.
Porque se você escolheu que o conjunto imagem vai ser formado por 1, 2 e 5, para ela ser crescente, o 1 vai ter que ser associado ao menor dos elementos, o 2 ao próximo e o 3 ao maior elemento. Tá? Então, no caso geral, tá, o que eu tenho que fazer é escolher um subconjunto do conjunto B com tantos elementos quanto A. Tá? Então, o número de funções estritamente crescentes é simplesmente o número de modos de eu escolher o conjunto imagem dentro do conjunto B. Tá? Quantos elementos eu tenho que escolher como imagem? A quantidade de elementos de A, M. Tá? Portanto, isso vai ser igual ao número de combinações simples dos N elementos tomados M a M. Okay? Então, vou repetir. Eu não preciso escolher um a um os elementos que estão associados aos elementos de A. Tá? A maneira correta de pensar é escolhe a imagem. Tá? Então, de quantas maneiras você pode escolher essa imagem, lembrando que ela tem que ter tantos elementos quanto A? Ora, eu tenho que escolher M dos N elementos. Então, o número de modos de fazer isso é combinação de N, M a M. Uma vez escolhida qual é essa imagem, a função fica definida, porque o 1 vai ter que ser associado ao menor elemento desse conjunto imagem, o 2 ao próximo, o 3 ao seguinte, e assim por diante. Então, uma vez que eu tenha escolhido qual é a imagem, a função fica definida. Tá? E o número de maneiras de escolher a imagem é a combinação de N, M a M, já que eu tenho que escolher M dentre os N elementos do conjunto B. Ok? Então, a resposta é simples, a solução é simples, desde que a gente enxergue o problema da maneira correta. Okay? E, finalmente, no item F, tá, eu quero construir funções não decrescentes de A em B. Tá? Então, qual é a diferença? Então, para começar, é perfeitamente possível agora que o conjunto A tenha mais elementos do que B. Antes não podia. Tá? Então, eu posso ter essa situação, tá? Eu posso construir uma função que seja não decrescente, porque agora eu posso repetir elementos. Né? Então, por exemplo, um exemplo de uma função não decrescente aqui é essa. Ó, associo o 1 e o 2 ao 1, associo o 3 ao 2, associo o 4 e o 5 ao 3. Tá? E não precisava, na verdade, nem utilizar todos os elementos do conjunto B. Né? Então, se esse conjunto B aqui tivesse ainda um outro elemento igual a 4, isso seria também uma função que atende aí as nossas condições. Okay? Então, o problema é diferente do anterior, porque ele não se resolve escolhendo qual é o conjunto imagem. Tá? Porque se eu, por exemplo, decidir que o conjunto imagem vai ser 1, 2 e 3, tem muitas maneiras aqui de eu formar uma função não decrescente aqui. Eu posso mudar. Ó. Se eu trocar esse 2 e associar ao 2 aqui, o conjunto imagem é o mesmo, mas a função mudou. Tá? Então, não é exatamente a mesma coisa que o anterior, tá? Mas, novamente, é um problema que tem uma solução simples se a gente olhar da maneira apropriada. Tá? E
E qual é essa maneira? A maneira, o que a gente tem que escolher, tá, para formar uma função aqui, tá? Então, deixa eu apagar essa função e mostrar como é que a gente pode definir essa função, tá? Então, vamos pegar aqui essa situação em que A é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, tá? E B é formado por 1, 2 e 3. Deixa eu tirar o 4 aqui para simplificar a minha situação. Então, como é que eu formo, tá, uma função não decrescente aqui? O que eu tenho que escolher é quantas vezes cada elemento do conjunto B vai aparecer na imagem. Então, no caso da função estritamente crescente, eu escolhia quais elementos que iam estar na imagem. Aqui é um pouco diferente, mas é um raciocínio semelhante, tá? Eu vou escolher quantas vezes cada elemento vai aparecer na imagem. Então, por exemplo, eu posso decidir que, e no total, esses elementos vão ter que aparecer tantas vezes quanto eu tenho elementos no conjunto A. Tá? Então, eu vou ter aqui um total de 5 setas, tá? E, portanto, no total, esses elementos vão ter que aparecer como imagem 5 vezes. Tá? Então, se eu, por exemplo, resolver que esse elemento aqui vai aparecer 3 vezes, esse aqui não vai aparecer nenhuma vez, esse elemento aqui vai aparecer 2 vezes. Então, o importante é que essa soma 3 mais 0 mais 2 seja igual a 5. Uma vez que eu faço essa escolha, a minha função está definida. Porque se o número 1, que é o menor elemento, aparece 3 vezes, então ele vai ter que ser a imagem de 1, 2 e 3. Tá? Se o elemento 2 não é imagem de ninguém, o elemento 3 vai aparecer como imagem 2 vezes, então ele vai estar associado aos elementos 4 e 5. Okay? Então, uma função não decrescente fica determinada quando eu escolho quantas vezes cada elemento do conjunto B vai ser usado. Tá? Portanto, o número de funções não decrescentes é igual ao número de soluções da equação. Então, se eu chamar isso aqui de x1, x2, x3, eu tenho que ter x1 mais x2 mais x3 igual a 5. E é claro que essas soluções têm que ser inteiras não negativas. Okay. No caso geral, essa equação é x1 mais x2 mais xn igual a m. Okay? E é claro que esse problema, tá, é um problema importante, tá, mas que é um problema difícil. Tá? Então, acho que vale a pena a gente aproveitar a ocasião, tá, para ver como é que a gente conta, tá, essas soluções. Tá? Quantas são as soluções dessa equação x1 mais x2 mais x3 igual a 5. Então, nós vamos utilizar, então eu falei aqui no início aqui da aula que a gente ia utilizar princípio multiplicativo, permutações simples, combinações simples.
Tá? Nós vamos usar combinações simples aqui, mas a gente tem que utilizar isso de uma maneira engenhosa, né? Então, uma maneira boa da gente fazer essa contagem, tá, é pensar que o que a gente está fazendo é distribuindo 5 objetos, digamos 5 bolinhas, tá, em 3 partes, e uma maneira de representar isso é colocando essas bolinhas em fila, tá, e colocando divisões, tá, que vão designar quantos elementos vão ficar em cada parte. Tá? Então, essa solução aqui, 3, 0, 2, tá, ela pode ser representada dessa maneira. Tá? Eu vou colocar aqui uma divisão que vai deixar 3 elementos. Tá? A segunda subdivisão não tem elementos, então eu coloco uma outra barra ao lado da primeira. Tá? E, finalmente, sobram 2 bolinhas correspondendo a x3 igual a 2. Tá? Então, cada solução da equação x1 mais x2 mais x3 igual a 5, tá, corresponde a uma disposição de 5 bolas e 2 barras. Tá? Cada vez que você coloca, tá, essas bolas, tá, e barras, cada uma dessas disposições corresponde a uma solução. Então, aqui, por exemplo, eu mostrei qual é a disposição que corresponde à solução x1 igual a 3, então isso aqui está aqui, corresponde a x1 igual a 3, a x2 igual a 0, x3 igual a 2. Se você coloca essa disposição de uma outra maneira, então, por exemplo, se a gente coloca isso aqui, isso aqui corresponde a x1 igual a 1, x2 igual a 4, x3 igual a 0. Tá? Então, esse número de soluções não negativas dessa equação, tá, corresponde às maneiras de eu colocar 2 tipos de objeto, 5 bolinhas, tá, e 2 barras em fila. Tá? Então, a gente pode exprimir isso como um problema de combinações com repetição, mas eu prefiro escrever essa quantidade, tá, como escolhendo, no total aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Eu tenho que escolher quais são as 2 posições, tá, que vão corresponder às barras, tá, ou as 5 posições que vão corresponder, tá, às bolinhas. Tá? Então, uma maneira da gente escrever isso é como combinação de 7, 5 a 5. Tá? Então, combinação de 7, 5 a 5 é a mesma coisa que combinação de 7, 2 a 2. Isso vai ser 7 vezes 2 sobre 2. Portanto, são 21 soluções não negativas para essa equação. Portanto, são 21 funções não decrescentes que eu posso formar. Tá? No caso geral, o número de funções não decrescentes vai ser combinação. Então, quantos são os objetos que eu tenho aqui? Eu tenho um total de m objetos, tá, a serem distribuídos em n classes. Tá? Então, quando eu posso pensar que são m bolinhas, tá, n menos 1 barras. Então, isso vai ser combinação de m
mais n menos 1 m a m, ou se eu quiser, é a mesma coisa que combinação de m mais n menos 1, n menos 1, ok? Então, esses dois problemas, tá, de funções estritamente crescentes e não decrescentes, exigem que a gente pense de uma maneira que não é escolhendo os elementos um a um, mas sim escolhendo as correspondências de maneira global. Ok? Então, nos exercícios correspondentes aí à aula de hoje, tá, vocês vão ter ocasião de resolver variantes desses problemas, tá, e também de identificar em determinadas situações quando é que elas correspondem a isso que a gente fez aqui na aula. Tá? Então é isso, gente. Então, novamente, um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal.